Queridos, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que me pediram para falar, do desígnio de Deus para o matrimônio e a família nos desígnios de Deus, né? E, bom, a gente podia ter muitos pontos de partida sobre isso. Eu queria retomar aquelas palavras de Jesus que foram a resposta que ele deu sobre a questão do divórcio, né, nos evangelhos. A gente encontra em Mateus, encontra em Marcos também. E aqui eu até vou pegar aqui para vocês a referência. Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento, mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então, aqui são, nesse versículo 6 e 7, Jesus está citando o Gênesis, né? Isso aqui a gente está no capítulo 10 de Marcos. Então, Marcos 10, o versículo 6 e o versículo 7, Jesus cita de uma forma muito sucinta os dois primeiros capítulos do Gênesis. E esses dois primeiros capítulos são duas narrativas da criação do mundo, que foram, segundo os estudiosos, escritas com mais ou menos uns 500 anos de diferença entre uma e outra. O segundo capítulo é considerado mais antigo que o primeiro, e os dois relatos da criação, do primeiro e do segundo capítulo, eles não concordam entre si. Eles contam duas histórias da criação do mundo diferentes. Aí você pode ficar chocado com isso. Como assim na Bíblia tem dois relatos da criação diferentes um do outro? É que a Bíblia traz em si diversas tradições, diversas narrativas, que muitas vezes na forma são diversas, são diferentes, mas no seu conteúdo elas são profundamente harmônicas, e isso é o grande milagre vivo da palavra de Deus, né? Essas mais de 60 mil interreferências que existem entre os livros da Bíblia, que foram escritos num arco, né, de 1000 anos por autores diferentes, de lugares diferentes, e etc., né? E como umas passagens iluminam, complementam, inspiram umas às outras, né? De maneira que foram encontradas mais de 60 mil referências cruzadas, coisa que não existe em nenhum outro livro, né? Então a gente tinha ali o hyperlink, né, dentro da Bíblia, né? Muito antes da internet a gente encontrava já os links, né, de uma coisa e de outra. Bom, então as duas narrativas são aquela que do primeiro capítulo, que fala dos 6 dias da criação, no qual a gente tem aquela divisão o que era chamado a opus divisiones e opus ornatum, ou seja, primeiro Deus realiza diversas divisões entre a luz e as trevas, depois entre as águas
de cima do firmamento e as águas debaixo do mar, depois entre a água e a terra, né? Então, diversas divisões que Deus faz. E depois vem o opus ornatum, ou seja, a ornamentação que Deus faz na terra. Então, coloca os luzeiros no céu no quarto dia, né? Aquele luzeiro para o dia, o outro para a noite, etc. Depois, as plantas, animais, etc., os peixes, né? E no último dia, coroando a criação, ele cria o ser humano, né? No momento da criação do ser humano, o texto abandona aquele caráter um pouco de narração e um pouco de ladainha, né, que aparece, que sempre era isso. E houve tarde e manhã, e Deus viu que era bom, né? Aquelas repetições típicas da mentalidade sacerdotal, né? Muito com um andamento muito ritualístico, etc. Né? Então interrompe aquilo e sai um poema, e que é justamente esse, né? Do capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então, é um verso de 3 linhas, né? Que tem essa rima interna do criou, né? Deus ao homem criou, homem e mulher o criou, a sua imagem e semelhança o criou. Né? E esse 3, criou, 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 né? Remete ao número 3, que é o número da intensidade, da plenitude, né? Da obra de Deus. Tanto é que quando as outras criaturas são criadas, Deus diz faça-se, mas quando chega o ser humano ele diz façamos, com esse plural intensivo, quer dizer, que ele vai colocar uma especial atenção, um especial carinho na obra de criar o ser humano. E depois disso sai esse tríplice criou, né? Que se transforma num verso, num poema da criação do ser humano. Né? Então, esse é o primeiro ponto em que Jesus menciona, né? Quando ele diz, não lestes que no princípio, né? Mas desde o princípio da criação ele os fez homem e mulher. Né? Então, quando Jesus fala o princípio, ele tá dizendo o nome do título da obra, porque o livro do Gênesis, para o judeu, o título é No Princípio, como todos os títulos dos livros para os judeus são as primeiras palavras do texto, né? Como a gente herdou essa tradição nos documentos da Santa Sé, né? O nome do documento é o nome das primeiras palavras do texto. Né? Então é assim para os judeus, o nome do livro. Então o nome do livro Gênesis não é Gênesis, é No Princípio. Então Jesus cita no princípio e cita esse trecho que resume sobre o ser humano o primeiro capítulo da criação. Ele os fez homem e mulher. Depois, no versículo 7, Jesus cita já o segundo capítulo do Gênesis, que conta um relato da criação diferente, que não existia nada, não existiam plantas, nem animais, nem nada. Existia apenas uma fonte, um rio, né? uma fonte da qual saíam 4 rios.
Dois desses rios não existem na Terra e dois deles existem na Terra, né? O Tigre e o Eufrates. Os outros dois rios não existem. Então, dessa água que brota de dois rios da Terra e dois rios que não são da Terra, Deus faz o lodo. Se faz um lodo, Deus pega aquele lodo, ele modela, né? E exala o seu sopro, o seu espírito sobre aquela figura que ele acabou de modelar do barro. E aquele espírito se torna um espírito vivente, né? O ser humano se torna um ser vivente. Então, é assim como a narrativa do segundo capítulo conta a criação do ser humano. Depois, diz assim, não existia nada, nem planta, nem animal, né? Porque não existia o homem para que ele cultivasse nada. Então, nada tinha razão de ser antes do ser humano. Então, é interessante que a criação do ser humano no primeiro capítulo é a última coisa e no segundo capítulo é a primeira de todas. O que significa, juntando os dois capítulos, que o ser humano dá um especial sentido para toda a criação, no sentido que ele ao mesmo tempo é a abertura e o final, ou seja, a razão de ser de tudo aquilo que é criado. E então, quando o ser humano é criado, aí existe todo aquele relato de origem, ou também chamado relato etiológico, né? Por que o ser humano é homem e mulher? Por que o homem e mulher se completam? Tá? Então, vem aquela história, aquele relato de origem. É interessante que no primeiro capítulo, tudo aquilo que Deus cria é bom. O primeiro capítulo do Gênesis é um relato antidualista, porque em toda a tradição religiosa em torno de Israel, existia um Deus bom que tinha criado o mundo espiritual e um Deus mau que tinha criado a matéria. Então a matéria e o espírito eram duas coisas opostas. A matéria pertencia às trevas, ao que é negativo, ao que é ruim, né? E o espírito é o que é bom, etc. Né? O famoso dualismo, que depois tentou entrar no cristianismo sob a forma de gnose, foi a grande luta dos primeiros séculos do cristianismo, não se deixar infeccionar pela gnose. Né? Então, contrariando toda essa teologia dualista, da criação como já feita em estado de guerra por dois deuses inimigos. Né? O relato da criação fala de um Deus só que cria e tudo aquilo que ele cria é bom. Não tem nada de mal no que ele cria. Então, a tradição cristã herdou isso, nós dizemos no credo de Nicéia, Constantinopla, tudo aquilo que Deus fez é bom, né? É criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tanto do mundo material como do espiritual, e ambos bons. Então, o Gênesis repete a ladainha, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Depois, quando ele termina de criar o ser humano, ele olha para a criação e viu que era muito bom. Então, a criação do ser humano transforma a criação que era algo bom em algo muito bom. Mas depois, no segundo capítulo, chega uma hora que Deus diz, não é bom, isso não é bom. E o que não é bom não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Depois, um pouco ainda para quase como que aumentando a tortura da solidão do ser humano, Deus faz comparecer diante dele todos os animais
para que o ser humano desse nome para eles, né? Segundo capítulo do Gênesis. E esse nome é um louvor, né? Porque por trás de todo nome na Bíblia existe um louvor. Então, o ser humano, ele louva, ele olha cada animal e vê uma qualidade bonita e expressa aquela qualidade, e aquela passa a ser o nome do bicho, do animal. Né? Então, em cada animal, em cada elemento da criação existe um louvor a Deus. Mas mesmo louvando a Deus por todos os animais, o homem não continua sozinho, né? Continua na sua solidão original. E então existe esse relato que muitas vezes é muito mal compreendido, de Deus coloca Adão num profundo sono, retira de uma das costelas, forma a mulher, etc. O sentido é justamente aquilo que vai ser o segundo poema. Vejam que as duas vezes que aparece um poema, ele se refere ao homem e à mulher. Então, Adão, quando desperta do sono, ele vê a mulher, e é interessante porque a partir dali, Adão é o nome do homem. Mas antes, quando não tinha homem e mulher, né, digo, dentro do esquema narrativo, né, Adão é simplesmente o nome da humanidade, o nome genérico do ser humano. Mas a partir dali é o homem e a mulher. E ele mesmo se dá um nome para ele e dá o mesmo nome para a mulher, porque ele dá para si mesmo o nome de Ish, e para a mulher dá o nome de Isha. Né? Só bota um A no final para diferenciar. Mas é o mesmo nome dele, é um reconhecimento de que ela é diferente, mas é igual, é um outro eu. E o poema dele vai no mesmo sentido. Essa sim, né? Agora sim, não é como os animais. Agora sim, essa é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Tá? Então, é ali, nesse poema, né, o primeiro poema de amor, de reconhecimento, de descoberta do outro, tá? Que se marca essa realidade do homem e da mulher. E depois é aquilo que continua no, tanto tanto no texto do Gênesis e, claro, aquilo que Jesus fala, porque ele está citando o Gênesis, que ele diz, por isso, é por essa razão, porque os dois vieram de uma só carne. Então, eles estão destinados a se tornar de novo uma só carne. Aquela união na diferenciação que Deus faz, ela se realiza depois no casal. Tá? Então, diz isso, né? Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe, né? A resposta que Jesus dá ao tema daquele repúdio da mulher, da carta de repúdio que pelos quais os homens dispensavam a mulher. Né? Então, Jesus, para revelar qual é o desígnio de Deus para o matrimônio e para a família, ele retoma o texto do Gênesis, o texto do desígnio original, do projeto original do Criador, e faz se voltar a esse princípio.
Depois ele explica também por que foi abandonado esse princípio, né? Que é o da dureza dos vossos corações. Ah, mas Moisés permitiu dar uma carta, né? O homem escreveu uma carta repudiando e mandando embora a mulher, né? E Jesus diz, ele fez isso por causa da dureza dos corações de vocês. Fazendo isso, Jesus revela que ele está a ponto de criar um coração novo, né? Como nas palavras da profecia, né? Que dizia, tirarei de vós um coração de pedra, colocarei no seu lugar um coração de carne. Tá? Então, ele vem para tirar a dureza do coração. E esse é o anúncio da vida em Cristo. Existe uma frase do Papa Francisco na exortação Amoris Laetitia, né, sobre que é uma exortação pós-sinodal, ou seja, depois do sínodo dos bispos sobre o matrimônio, sobre a família, o Papa Francisco escreveu um texto, né, chamado Alegria do Amor, Amoris Laetitia. E ele diz uma coisa que me chocou no início, mas depois eu vi que faz todo sentido. Ele disse assim, nós colocamos um peso muito grande nos ombros de um casal, dizendo que o matrimônio é o sinal visível da união de Cristo com a igreja. Aí eu disse assim, mas caramba, mas é isso que eu aprendi e que a igreja ensina no catecismo e que quando ela explica o sacramento do matrimônio é justamente isso que ela diz, que o matrimônio é um sacramento porque ele faz com que aquela união se torne um sinal visível do amor de Cristo e da igreja e realize esse amor visível, de forma visível, esse amor entre Cristo e a igreja, né? Um sinal que significa e realiza, né? Que é o próprio do sacramento, significar e realizar, né? Então, agora vem o Papa e diz que isso é um peso, que isso é uma coisa que é demais, que é exigir demais de um casal, isso. Tá? Então, claro que depois a gente olha o contexto, eu até vou achar isso aqui para vocês, porque senão eu fico como aquele homem esquecido que diz as coisas pela metade e não peso. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. É, bom, acho que eu vou ter que tremer. É isso aqui. O matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles. Imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita. É precisamente nisso que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. Tá? E isso tem consequências muito concretas na vida do dia a dia, porque em virtude do sacramento, os esposos são investidos numa autêntica missão, para que possam tornar visível, a partir das realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a sua igreja, continuando a dar a vida por elas. Todavia, convém não confundir planos diferentes.
Não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a sua igreja, porque o matrimônio como sinal implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. Então, quando, claro, eu li essa última frase fora do contexto, e eu disse assim, poxa, mas então aí se derruba tudo que a gente ensina sobre matrimônio, tá? E agora é muito interessante que o que o Papa Francisco está dizendo aqui, que essa manifestação do amor de Deus no amor dos esposos é uma obra da graça de Deus, é uma coisa que vem do alto, é um dom, é um presente. E a gente não pode transformar aquilo que é um presente de Deus numa tarefa humana que nós não somos capazes de realizar com as nossas próprias forças. Então, aqui, como em tudo mais, a gente encontra um aviso da igreja sobre essa redução do cristianismo ao moralismo. Porque se você reduz o cristianismo ao moralismo, seja ele um moralismo individual, do autoaperfeiçoamento espiritual e das virtudes, ou o moralismo político-social da tarefa de construir o reino de Deus na Terra, né? O que fica excluído? A primazia da graça de Deus, do dom de Deus. Porque o dom tem uma primazia sobre o compromisso. Primeiro vem o dom, depois o compromisso vem como uma resposta ao dom. Então, no matrimônio, Deus te dá um presente, que é de fazer, né, da tua vida um, um retrato da comunhão de Deus, o retrato da comunhão em Deus, que é amor, que é comunhão. Isso é um dom que Ele te dá. Tá? E depois, durante a tua vida, você vai se abrindo a esse dom, vai acolhendo ele, não de uma forma passiva, mas de uma forma em que você realmente entrega a tua liberdade, né? Entrega as tuas opções, etc., né? a essa realidade, e ela vai se manifestando cada vez mais na tua vida. Né? Mas isso é muito diferente de dizer, ó, Deus é comunhão, se esforcem para ser como Ele. Porque no fim é quase que a tentação da serpente, né? Sereis como Deus. Né? Não, a nossa semelhança com Deus, o ser do casal como imagem de Deus, comunhão, é um dom, é um presente de Deus. Né? E, é claro, depois de ser dom, ele se transforma também numa tarefa, numa missão, no sentido de que eu sou chamado a acolher na liberdade, no amor, aquele dom que eu recebi, para que ele se manifeste cada vez mais na minha vida. Né? Então, esse é o sentido que eu queria voltar um pouquinho para trás, falar sobre esse trecho, esse primeiro versinho do primeiro capítulo do Gênesis, né? E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, homem e mulher os criou. Né? São João Paulo II, ao comentar esse trecho, ele dizia, a gente pode entender tanto que o ser humano, na sua realidade pessoal, ou enquanto tal, enquanto gênero humano, é
imagem e semelhança de Deus, como a gente pode entender de forma específica que o casal humano, na sua diferença, na sua complementariedade, é imagem de Deus. E Papa Francisco retoma isso no Amoris Laetitia. Ele diz assim, ele fala que o casal é uma escultura, e diz não uma... O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não a de pedra ou de ouro que o decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. Bem, então, assim, é justamente o casal no seu amor, na sua complementariedade, que é física e que é também espiritual, afetiva, psicológica, etc. Todos os aspectos do ser humano, né, que reflete a Deus, que é comunhão, porque como Deus é um só, mas não é solidão, é comunhão. Assim, o casal supera a solidão para se tornar um só, para se tornar unidade, né, na comunhão. Então, essa é a imagem de Deus, né, a imagem de Deus que é comunhão. E, de certo modo, esse é o grande, por assim dizer, ataque, e por assim dizer, o último ataque da cultura da modernidade ao ser humano, né? Porque todo o problema da filosofia e da sociedade na modernidade, que a gente está falando dessa tradição intelectual que é recente, que começa ali na Renascença, e vai até os dias de hoje e vai cada vez mais esgotada e contraditória. Por que qual é a falência da modernidade? É justamente o erro antropológico dela, o erro de ela não ter entendido o ser humano, porque a antropologia da modernidade, ou seja, aquela que existe desde a Renascença, é do ser humano como super-homem, ou seja, o ser humano, o indivíduo como ídolo, né? Foi na Renascença que os artistas começaram a assinar as obras deles, né? Quando Michelangelo esculpiu a Pietà, todo mundo disse assim, mas, como dizem na minha terra, bem capaz, né, que um garoto de 22 anos vai fazer uma obra tão perfeita dessa. Aí ele pegou durante a noite e colocou no vestido de Nossa Senhora uma faixa diagonal, assim. E nessa faixa ele escreveu: Michelangelo Buonarroti esculpiu esta escultura. Tá? Então, a cultura do indivíduo, né? Fui eu que fiz. Então, nós estamos nos últimos movimentos de agonia dessa cultura, porque ela já está completamente esgotada. Tudo que ela prometeu, ela não cumpriu. Ela prometeu um mundo livre, sábio, etc. E deu no que a gente, né? E prometeu paz, prometeu milhares de coisas, felicidade, bem-estar, alegria de viver. E tudo que existe hoje é exatamente o contrário de tudo que essa cultura prometeu. Tá?
Mas ela, na sua última agonia, ela desfere um último ataque contra o ser humano, né, na sua antropologia individualista, que é a eliminação da diferença sexual entre os seres humanos, tá? Porque é disso que se trata. E a igreja, nos últimos documentos dela, inclusive um que saiu e é datado do dia 2 de abril, que não por acaso foi datado desse dia, porque é o dia da morte de João Paulo II, e uma das fontes mais citadas nesse documento é o Magistério de João Paulo II. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Bom, nos últimos documentos, também a Amoris Laetitia, né, que é de 2015, e depois essa declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, que se chama Homem e Mulher os Criou, perdão, Congregação para a Educação Católica, tá? Que é de 2019, e que fala justamente do problema da teoria do gênero, né? A teoria gender, tá? Ou alguns que chamam também ideologia de gênero, né? Que é essa afirmação da total irrelevância da diferença sexual, física entre homem e mulher, e que se torna não somente irrelevante, mas também um obstáculo para a plena realização dos desejos da fantasia do indivíduo. Então, é aqui onde a gente toca assim o último degrau da degradação do ser humano promovida pela cultura da modernidade. Porque aqui a gente está diante de um indivíduo que, para autossatisfazer os seus caprichos, ele usa o outro como um objeto, como uma coisa. Tá? E se a gente for ser bem sinceros, como é que começou essa objetificação do ser humano? Quando é que passou a ser aceitável que, até em matéria de matrimônio, sexualidade, etc., que um ser humano use outro? Claro que isso sempre existiu, né? Mas quando isso passou a ser moralmente aceitável? Essa que é a questão. Quando é que se diz assim, não, é tranquilo que um ser humano use outro, não tem problema nenhum. Tá? E aqui, essa última declaração, agora do dia 2 de abril, é bem clara. Mesmo se uma pessoa consente em ser instrumentalizada, em ser usada, isso igualmente é contrário à dignidade dela. Então, o fato de ela consentir em ser usada não diminui a ferida na dignidade humana. Tá? Então, aqui a gente teria que falar, claro, isso aí precisaria de uma inteira palestra para falar, de como isso acabou entrando na vida dos casais, e certamente a mentalidade contraceptiva tem um grande papel aí. Porque aqui também me refaço a palavras muito sábias, profundas de João Paulo II. Um casal que pratica contracepção, ele não está ferindo só o aspecto procriativo do matrimônio, né? Porque o magistério da igreja fala disso, né? Das duas dimensões e aspectos do matrimônio, o aspecto unitivo e o aspecto procriativo, e os dois não podem se separar artificialmente, tá? Mas sempre se pensou, bom,
a contracepção ela fere o aspecto procriativo do matrimônio. Mas São João Paulo II diz assim, não é só isso, não é só o aspecto procriativo, o aspecto unitivo também. Porque aí você já não tem mais uma união total, porque você exclui um aspecto da pessoa que é a generatividade dela, a fertilidade da pessoa. Você diz, eu não quero isso na nossa vida. Então eu deixo de fora. Então nós estamos unidos 99,9%, mas não totalmente. Porque nós estamos deixando de fora uma parte nossa, uma virtualidade, uma possibilidade do nosso corpo, do nosso encontro. E isso está de fora, isso fica de fora. E é ok ficar de fora, e é ok que não seja pleno, a nossa união não seja plena. Então, é isso um pouco que é o aspecto extremamente problemático disso. Porque quando você não tem, e aqui a igreja também é chocantemente clara, né? O único exercício, né, da faculdade sexual humana que não é pecado é aquele que acontece dentro de um matrimônio exclusivo, monogâmico, indissolúvel, permanente, estável, entre homem e mulher e aberto à vida. Qualquer coisa que sai disso é pecado contra a castidade. Tá? A igreja era e continua sendo tão estrita e inflexível a esse respeito, por mais que haja reclamação no mundo, não é possível que o mundo mudou e a nossa cultura e a igreja está muito atrasada, a igreja precisa se modernizar e não sei o quê, mas nós não estamos mais na Idade Média, não sei o quê. A igreja continua dizendo a mesmíssima coisa. Né? E aqui, ao invés de a gente se queixar disso, né, porque nós somos todos filhos dessa cultura, a gente devia parar um pouquinho e dizer, peraí, né, por que a igreja está dizendo, continua dizendo isso? Qual é o porquê? Tá? Porque quando você exclui alguma coisa dessa união e você só entrega uma parte, mesmo que seja a maior parte, mas não foi o todo, não foi total. Então acontece uma relação desigual. E ali você já não é mais o sujeito, porque não tem você inteiro ali, tem uma parte tua. Então se você não é sujeito mais, você é objeto. Então você está sendo objetificado e você está objetificando. Tá? E esse é o problema também, é claro, é muito mais evidente no caso das relações homossexuais, homoafetivas, etc. Né? Porque ali até mesmo, mas a gente se ama e tal. Objetivamente falando, aquele ato que está sendo realizado ali é um ato solitário, é uma masturbação assistida. Tá? Onde o outro é um objeto do meu prazer e eu sou um objeto do prazer dele. Tá? Então, e isso é muito claro, tá? Porque objetivamente assim, ainda que na intenção subjetiva, não, porque é amor, porque estamos apaixonados, queremos nos casar, podem dizer o que quiser, objetivamente falando, olhando fenomenologicamente para o ato, é isso, é disso que é feito, porque não é um ato de geração de vida que acontece ali. Tá? Então, esse é o problema. Quando foi que a gente achou que é ok que pessoas transformem outros, seres humanos transformem outros em objeto e tratem outros como coisa, como objeto, para minha individual satisfação. E aqui que está a raiz de toda a crise no matrimônio, na família, porque enquanto
o outro me faz feliz, me realiza, me dá alegria, etc., a gente está junto. Quando isso não tem mais, quando não me sinto mais feliz, não estou mais contente, então eu abandono. Né? Então, é por isso que hoje, assim, a gente nem consegue mais falar de matrimônio, porque relações totalmente líquidas, né? Totalmente fluidas entre pessoas. E claro que ali é o ser humano aceitando migalhas do seu ser, do seu amor, e ele mesmo aceitando ser reduzido a migalhas. Tá? E então é isso, essa é a última fronteira do pensamento individualista, da cultura do indivíduo, que chega a isso, a dizer a, a lei natural é um obstáculo, não existe, não é relevante e é inimiga da minha realização individual. Né? E é claro que a dona natureza não nem toma conhecimento dessa nossa revolta, né? Porque ela não está nem aí para as nossas ideologias e coisas, né? Ela segue o caminho próprio dela, né? E isso para um verdadeiro desastre ecológico, né? Na vida do ser humano. Então, de certo modo, como esse é o último ataque de uma cultura completamente decadente, contraditória e esvaziada e falida. Tá? A última afirmação da dignidade humana, né, ela está justamente aí nesse campo da família e do matrimônio. Tá? Porque é o último, é a última afirmação de que o ser humano pertence a uma ordem de coisas que é pré-existente a ele e que é boa, porque nos constitui, porque nos humaniza. Tá? O ser humano ele é humanizado em família. Tá? Existem, aqui também daria toda uma outra palestra, né? Existem estudos antropológicos que mostram isso, né? O ser humano, quando nasce, ele nasce com um terço da capacidade craniana que ele vai ter, porque ele tem que ter uma cabecinha pequena, senão não passa, né? Então, depois a cabeça dele cresce. Então, o cérebro dele é uma esponja. O ser humano não vem pronto. Ele vai crescendo e aquele cérebro dele é uma esponja e que vai receber tudo da comunidade onde ele nasce. Vai aprender, os animais já nascem prontos, mas o ser humano ele precisa ser humanizado. Ele é humanizado em família, em comunidade. Então, é o âmbito da humanização dele. Tá? Também existe um estudo antropológico muito interessante que diz que quem inventou a linguagem foram as crianças. Eu gosto muito dessa ideia. Porque os homens, quando iam caçar, eles só precisavam dar uns gritos uns para os outros. Né? Mas a criança que ficava dentro da caverna, ela ficava, né, brincando de sons, ia criando. E é até interessante porque às vezes existe esse fenômeno de crianças pequenas que inventam uma língua própria, né? Existe isso, né? Inventam toda uma língua própria que só elas entendem e falam. Então, porque a língua é uma coisa brincalhona, então só a criança seria capaz de inventar uma coisa como a língua,
né? Porque ela é uma brincadeira, é meio que um jogo de quebra-cabeça, de adivinhação, né? E então tudo aquilo que nos difere, que nos torna especiais, que nos fez sobreviver, enfim, passa por esse estar em família, né? Também tem uma pesquisa que diz que o ser humano se autodomesticou porque a gente tem a mesma cara que a gente criou nos animais domésticos, porque pegaram o lobo com aquele focinho comprido e grandão e foram tornando ele nesse bichinho fofinho de orelha murcha e focinho curtinho, com cara de filhote. Mas antes de fazer isso com os animais, a gente fez isso conosco mesmos. Tá? Então, se diz que o ser humano se autodomesticou, foi selecionando as pessoas com mais jeito de criança, ou seja, com maior mansidão, com maior capacidade de conviver, e aquelas pessoas mais ferozes foram deixando de lado, a ponto de que o ser humano virou um ser que mesmo na sua forma adulta conserva o crânio da criança, né? Porque todos os filhotes de mamíferos eles têm a cabeça, o cérebro em cima dos olhos e depois tem aquele alongamento que o cérebro vai para trás e o focinho vai para frente, né? Mas o ser humano continuou com cara de filhotinho, a gente continuou com o cérebro em cima, assim, sem focinho, né? Porque tudo leva a esse desejo de conviver, de estar juntos, de estar em família, de se comunicar. Todas as nossas habilidades vêm daí, né? Todas as nossas coisas tão próprias do ser humano vêm desse desejo. E é claro que se a gente olha para isso teologicamente, a gente encontra essa vocação para a comunhão desse ser que foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é comunhão. Né? Então, essa é a última fronteira, né? É o dizer, já destruímos tudo, agora só nos falta destruir o ser humano. Né? Tem um texto do Marquês de Sade, aquele mesmo, né, super pervertido e tal, que criou, o termo sadismo vem dele, né? E que ele diz assim, a Revolução Francesa tentou fazer uma revolução na política, né? Criou um novo homem a partir da política, não conseguiu. O marxismo tenta criar um novo homem a partir da economia, não vai conseguir. Então, existe a verdadeira revolução que vai mudar e criar um novo ser humano, que é a revolução sexual, quando não existir mais diferença sexual entre as pessoas. Isso dizia o Marquês de Sade lá, né? Mais de um século atrás. Né? Por isso vocês checam quando ele viveu também, mas o cara é antigo. Então, ele entendia que essa era a última fronteira da desconstrução do ser humano, de transformar o ser humano e de tirar totalmente o referente natural. Quando eu falo natural, eu falo mais do que biológico ou zoológico, eu falo natural no sentido da natureza, da essência do ser humano também, portanto a sua alma também, né, e o desígnio de Deus para ele, né. Então, quando isso for totalmente eliminado, e a gente tenha um ser humano criado pelo próprio ser humano. Então, essa é a última revolução de todas. Né? Então, é a última desconstrução e é aquela que a gente está assistindo, que está sendo implantada nas nossas escolas. Você vai numa escola, estão ensinando isso para as crianças, né? Sob pretexto de conseguir com que se respeitem as pessoas com diferentes orientações, o que não tem nada demais, e a própria igreja nesse documento, Homem e Mulheres Criou, diz que isso é totalmente
legítimo, como se precisasse dizer isso. A gente precisa respeitar todas as pessoas, independente de todas as orientações e inclinações afetivas delas, excluir toda forma de bullying, de violência, etc. Isso é ser cristão, né? Nem precisava dizer isso. Mas sob pretexto de ensinar as nossas crianças a respeitar o diferente, se coloca uma ideologia que diz que a diferença sexual não é relevante e que, de certo modo, até é um obstáculo. Isso está sendo ensinado. E está sendo ensinado e está sendo posto em prática porque, como a gente falou, as crianças são esponjas, né? Você vai numa escola, tem menina namorando menina, menino beijando menino, todo mundo no recreio aí, as crianças de 11 anos beijando menino com menino, menina com menina, e todo mundo assim, o amor é livre, o amor, viva o amor, tal, toda forma de amor né, é válida, né? Então, e aí vem com as coitadas das mães apavoradas lá falar comigo, padre, olha o que está acontecendo na minha escola. Então, queridos, isso aí é o grande e último desafio, né, que a gente está enfrentando, e o magistério da igreja está bem atento a isso, e ao mesmo tempo que a igreja sempre reafirma o amor, a misericórdia a todos, sem distinção, ao mesmo tempo ela deixa bem claro o que é a dignidade humana e quais são os obstáculos e os ataques à dignidade humana, né, nesses últimos documentos que eu mencionei para vocês. Então, queria deixar isso, né, e ao mesmo tempo dizer isso, que sempre quando a gente volta à origem, como Jesus ensina, a graça inicial, a graça recebida, aí, ali a gente encontra a fonte para a nossa renovação. Então, Jesus, quando fala do matrimônio, convida a olhar para o início. Eu, muitas vezes, quando vem um casal que estão brigados, estão sem se falar um com o outro, eu pergunto, peraí, mas vamos começar do início. Como é que vocês se conheceram? Aí eles começam a contar a história da primeira vez que se encontraram, do primeiro baile que foram, da primeira vez que saíram, primeira vez que um foi na casa dos pais do outro, não sei o quê. Quando você vê, assim, com 20 minutos já estão apaixonados de novo um pelo outro. Tá? Por quê? Porque voltaram para o início, voltaram para a graça recebida, para o milagre que viveram. Tá? Então, essa graça do início é a fonte para a gente renovar o matrimônio, tanto na vida pessoal como, né, o matrimônio, né, o matrimônio como instituição, o matrimônio como realidade humana. Né? É voltar ao princípio, voltar ao desígnio de Deus. Me perdoem a bagunça das minhas ideias, espero que alguma coisa tenha ficado, que eu vou para trás, para frente, na maior bagunça. Tá bom? E é isso. Amém? Amém. Então, tá bom.